E pessoal, quero primeiramente agradecer o convite da galera do História na Wiki para relatar a vocês um pouco da minha experiência, da minha relação com a Wikipédia. É muito massa quando se é convidado para um projeto que realiza um trabalho tão interessante, né, na divulgação de conteúdo, na melhoria de informações nas plataformas Wikimedia. Então é um prazer para mim estar aqui falando para uma audiência que eu imagino que se interesse bastante a respeito dessas questões. Para me apresentar um pouco, eu me chamo Miguel Castro, eu sou licenciado em História pela FURG, atualmente sou mestrando em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e realizo a minha pesquisa de mestrado com financiamento da CAPES a respeito, em linhas gerais, sobre os usos da história na Wikipédia. Então, para relatar um pouco da minha experiência com as plataformas Wikimedia, eu acho necessário fazer um certo retrospecto, né, e pensar um pouco da minha trajetória, porque eu penso que elas definem muito das minhas escolhas, dos meus posicionamentos e dos meus interesses, né? E aí eu gosto de pensar numa dimensão geracional, né? Eu nasci em 1997, então eu faço parte de uma geração que cresceu utilizando a internet, especificamente ali no boom da Web 2.0, com uma grande variedade de blogs, espaços de produção e expressão de si na rede, né, e espaços também de consumo de conteúdo que eram produzidos não necessariamente por empresas, mas por pessoas, né? E a Web 2.0 se define por essa transição a uma internet mais social e por uma postura ativa por parte dos usuários, né? E é justamente nesse contexto da Web 2.0 que surge a Wikipédia lá em 2001. E eu acho um pouco difícil precisar o meu primeiro contato com a Wikipédia, né? Mas muito provavelmente ele ocorreu ali no meu período escolar, né? Quando eu consultava os verbetes para reforçar alguma matéria na escola ou para fazer algum trabalho, né? Inclusive, durante algum tempo existia muito receio com a plataforma, né? As pessoas desincentivavam o uso da Wikipédia, argumentando que não era um conteúdo confiável porque qualquer pessoa poderia editar o conteúdo. E a gente sabe que é justamente essa característica aberta, essa funcionalidade que permite a qualquer pessoa editar na Wikipédia, é que explica parte do sucesso desse modelo de editoração colaborativa e também explica também como a Wikipédia se tornou um desses grandes espaços de compartilhamento de informação na internet. E aí eu pesquisava os verbetes dos mais variados, né? Algo que eu acabo fazendo até hoje, né? E a Wikipédia e os demais projetos têm muito disso, né? De aquilo de a gente ir seguindo vários hiperlinks e sendo redirecionados para cada vez mais verbetes, né? Até tem um meme engraçado, assim, que mostra a gente pesquisando sobre a Revolução Francesa e horas depois a gente está lendo sobre o enredo da novela Mutantes, né? Mas eu não sou um wikipedista, né? Eu nunca fui um editor ativo na plataforma, apesar de ao longo dos anos eu ter feito algumas pequenas contribuições, assim, em temas que eu me sentia mais confortável a colaborar. Mas eu prefiro me identificar e enxergar o meu trabalho dentro da minha posição de historiador, né? Enquanto um historiador interessado no campo da história pública digital brasileira. Então a minha posição é mais voltada a alguém que se debruça e se preocupa a pensar e refletir a Wikipédia do que de fato ser um wikipedista. O, o trabalho do editor, da pessoa que vai lá e contribui para os projetos da Wikimedia, é um trabalho muito sério, é um trabalho muito importante que lida com aspectos que eu percebo ser de grande utilidade, como, por exemplo, o trabalho colaborativo, a necessidade de mediações, a busca por resolução de conflitos através de discussões e busca por consenso também, né? No compartilhamento de informação de qualidade para milhões de pessoas através da internet, né? Porque é muito disso, né? Eu penso no trabalho do wikipedista como um trabalho a serviço da democratização do conhecimento, né? E é algo que a gente está precisando urgentemente que se replique cada vez mais nessa esfera digital. E aqui eu já gostaria de comentar a respeito da pesquisa que eu desenvolvo no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá em 2018, quando eu
estava esboçando os caminhos da pesquisa, né, montando o projeto de pesquisa, eu estava lidando com a Wikipédia como uma arena de disputas, né? Eu pretendia estudar os fenômenos das guerras de edição, né? Inclusive quem está mais por dentro assim, da Wikipédia conhece essas guerras, né? Inclusive tem um post muito interessante feito pelo pessoal aqui da História na Wiki, contando um pouco sobre essas guerras de edição. Né? E a minha ideia era compreender alguns combates pela história que existiam na Wikipédia. Mas, no entanto, né, devido ao contato mais aprofundado que eu tive com a bibliografia, com a plataforma e com a coleta de dados ao longo da minha pesquisa, isso me permitiu avaliar que a discussão poderia ser bem mais complexa que isso e que, para tanto, a Wikipédia necessitaria ser melhor dimensionada. Né? E aí isso gerou um amadurecimento no meu olhar, nas próprias questões que eu estava jogando para pesquisa, e aí possibilitou uma mudança de rotas em vista de perceber a Wikipédia em um lugar de complexidade, de relevância nas discussões brasileiras sobre uma história pública digital compromissada, posicionada e engajada democraticamente. Na dissertação eu exploro dimensões e possibilidades contidas no entrecruzamento entre a Wikipédia e a história, né, atentando principalmente às potencialidades da escrita colaborativa entre multidões, né, e o compartilhamento de autoridade de historiadores e historiadoras nesse ambiente digital que é aberto e participativo. E aí na minha pesquisa eu faço um pouco do trabalho ali inicialmente de identificar um pouco das origens da Wikipédia, né, dentro de um movimento ali do final da década de 1980 nos Estados Unidos, encabeçado por Richard Stallman, né, que são movimentos tecnotópicos que surgiam naquela época, que procuravam defender a pauta do software livre, né, e essa pauta existia no contexto de grandes ameaças de domínio por grandes corporações de tecnologia que tentavam dominar o mercado de software. Né, e aí surgiu esses movimentos tecnotópicos que se preocupavam também com compartilhamento livre de conhecimento na internet, e aí à época até se desenvolveu algumas discussões a respeito de um enciclopedismo livre e aberto online, que é considerado um certo embrião da Wikipédia. Eu realizo também na pesquisa um trabalho de coleta de dados em cima de taxas de acessos em verbetes da Wikipédia lusófona, buscando compreender os verbetes de história mais acessados da Wikipédia entre 2012 e 2018. E aí eu utilizo alguns softwares que são construídos até pelos próprios usuários, né? E algumas delimitações métricas assim que me permitiram estabelecer melhor alguns recortes que eu ia trabalhar, né? E a partir disso eu decidi trabalhar com verbete de ditadura militar brasileira a partir de um recorte temporal de 24 meses, ou seja, entre 2017 e 2018, e examinar especificamente o histórico de edições do verbete para compreender os usos da história, a negociação de sentido sobre o passado e as dinâmicas de editoração colaborativa entre usuários nesse verbete, né? E aí eu faço uso de alguns softwares para me auxiliar na análise do conteúdo textual, né, de modo a me fornecer alguns dados mais refinados que me permitam posteriormente fazer a interpretação deles, né? Então, para encerrar assim essa explicação da minha pesquisa, em síntese, se trata de uma pesquisa qualitativa no campo da história, que foi constituída dentro de um trabalho na fronteira, né, um trabalho fronteiriço, nos estudos interdisciplinares sobre a Wikipédia no Brasil e fora dele, né, que são discussões que vêm efervescendo no país atualmente, mas bebendo de fontes também fora do país, né, e se valendo de discussões teóricas vindas do campo da história pública, da história digital, e também discussões metodológicas muito importantes do humanismo digital, das humanidades digitais, e aí constituindo um pouco do escopo das referências do trabalho. É uma pesquisa que se preocupa em colocar a Wikipédia em um lugar de complexidade, né, que lhe é próprio, para além de certas tensões ou inquietudes, para perceber a Wikipédia como um espaço de mobilização de saberes por comunidades abertas e autossustentadas na web.
né, que partilha conhecimento de forma livre e gratuito há 2 décadas, né? Inclusive, nesse livro recente, né, eles discutem um pouco dessas 2 décadas da Wikipédia, ao mesmo tempo que colocam algumas questões para além dessa revolução incompleta que foi causada pela Wikipédia a partir do seu lançamento em 2001. Né? E aí o trabalho que eu desenvolvo também busca pensar nas possibilidades de atuação pública digital dos historiadores, de um exercício democrático e posicionado para além da divulgação científica, para além da divulgação de história, né? Refletindo também uma autoridade compartilhada entre historiadores e multidões. E aí eu aponto para a validade da Wikipédia e das discussões que se pode levantar a partir dela para o desenvolvimento de uma história pública digital no país que seja posicionada e compromissada com ideais democráticos, atenta não somente à divulgação de conhecimento histórico a audiências, mas também ao uso da história de modo colaborativo em conjunto com diferentes públicos na internet. Então, acho que de modo geral era isso, né? Eu quero agradecer o convite do pessoal do História na Wiki por estar nesse espaço. Quero também parabenizar todo o pessoal envolvido no projeto, né? Sem dúvidas, vocês desenvolvem um trabalho muito importante, né? Então eu quero desejar muito sucesso, que essa caminhada seja muito boa para vocês. E sem dúvida vocês merecem todo o reconhecimento por esse trabalho super importante que vocês realizam. Então, muito obrigado.